Boa noite, aos irmãos, a graça de nosso Senhor. Hoje a gente vai trabalhar no Evangelho de João, capítulo 1 e o capítulo 3, e a carta de 1 João, certo? A gente nós vamos dar continuidade aquele estudo que a gente estava fazendo, na qual a gente vai explicando, onde eu vou explicando alguns termos que a Bíblia fala, como é que a palavra de Deus entende aquela palavra, certo? E antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês para orarem comigo, para o Senhor nos abençoar hoje o nosso estudo. Amém? Então, irmãos, a gente pode... Lembrando, não vai ser uma exposição como a gente está acostumado, mas a gente vai pegar muitas referências no Evangelho de João e na primeira carta de João, certo? Então vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, estamos aqui hoje para estudarmos a Tua Santa Palavra, nesse assunto, ó Deus, que é de extrema importância para todo ser humano. Nós vamos estudá-lo hoje, nessa quinta-feira, e peço graça para ensinar com clareza aos meus irmãos, e que eles possam também aprender, Senhor, pelo Teu Espírito, que o Senhor possa nos abençoar esta noite, em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém? Bom, o tema de hoje, irmãos, nós vamos estudar o tema regeneração, certo? A gente vai falar hoje sobre regeneração. Alguma vez você já leu essa palavra na Bíblia? Regeneração? Você se lembra sobre essa palavra? Quem já leu o Novo Testamento, em especial nas cartas de Paulo, percebe que esse ensino está contido lá. Essa é uma palavra que ele usa para tratar do assunto que a gente vai estudar hoje. E a gente percebe, irmão, o proveito que esse estudo que nós estamos fazendo tem, quando a gente se depara, assim, por exemplo, com palavras como justificação na Bíblia. A gente pergunta, mas o que é justificação? O que é santificação? O que é regeneração? São termos que estão na Bíblia, certo? São palavras que estão na Bíblia. Aí a gente se pergunta, mas para qual é a finalidade? Por que eu preciso saber esses conceitos? Porque quando a gente vai ler a palavra de Deus, e a gente se depara com esse tipo de palavra, com esse tipo de termo nas Escrituras, a gente consegue saber o que aquele texto, o que aquela palavra significa dentro daquele versículo. Entende? Então, é exatamente essa a finalidade do nosso estudo. A gente conhecer alguns termos que são palavras-chave na Bíblia, que quando a gente estiver lendo ela, a gente conseguir saber, eu sei agora o que é essa palavra. Eu sei agora, hoje nós vamos estudar regeneração, aí quando vocês forem ler a Bíblia e vocês se encontrarem com a palavra regeneração, vocês vão lembrar, agora eu sei o que é regeneração. Quando vocês forem ler a palavra justificação, Paulo usa muito, inclusive o pastor na exposição de Romanos que ele vai falar, que ele vai fazer, vai ter essa palavra lá, no texto de Romanos, no capítulo 3. Então a gente vai sabendo o que é essa palavra, certo? Então, como eu perguntei no começo, alguém já leu essa palavra regeneração na Bíblia? Alguém lembra de ter lido essa palavra regeneração? Aí, outra pergunta, você sabe o que é regeneração? Então, como eu falei, irmãos, ela é uma palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento, certo? De várias maneiras. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra ilustrativa. É uma palavra que serve para ilustrar um ensino
um ensino espiritual, uma verdade espiritual. Ela pode ter palavras que possuem o mesmo sentido, outras palavras, como nascer de novo, novo nascimento, ou nascer do alto. Esses aqui são termos que a gente vai ver aqui no Evangelho de João, que estão contidos nesse sentido de regeneração. Ao longo da história da igreja, há inúmeras opiniões acerca desse assunto. Não vou entrar em detalhes sobre esses debates ao longo da história, porque esse não é o nosso objetivo de hoje. Mas há um teólogo chamado João Calvino que ele dizia basicamente que estava envolvido aqui, ele dava um conceito, uma definição bem ampla sobre o que é regeneração, certo? Então, basicamente para ele, a ideia de regeneração incluía tudo o que está envolvido na recriação do homem pelo poder de Deus, a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo aqui na Terra. Então, a regeneração, ela inclui coisas como, segundo ele, como a vida espiritual. Quando eu falo vida espiritual, é aquela vida na qual a gente recebe inicialmente do Espírito Santo. Aí dessa vida espiritual vem fé, vem arrependimento e vem santidade e obediência ao longo da vida. Então, tudo isso, segundo João Calvino, já estaria incluído no conceito de regeneração. Amém? Então, mas o que é que as Escrituras nos dizem a respeito desse assunto? O que é que a Bíblia vai nos ensinar? E exatamente aqui eu gostaria de trabalhar com vocês, certo? Então, os irmãos que estiverem acompanhando aqui em casa também, peguem suas Bíblias, peguem um caderninho e anotem. Se porventura os irmãos tiverem alguma dúvida sobre o assunto, principalmente os irmãos que estão acompanhando pela internet, vocês podem deixar no comentário, certo? Que depois eu estarei vendo, eu estarei respondendo. Pode deixar, irmão, não precisa ter vergonha não, tá? Pode deixar a dúvida aqui, os irmãos também aqui da igreja, se tiverem alguma questão, alguma pergunta, se eu souber responder, será um prazer. Então, irmãos, o primeiro passo que a gente precisa, para a gente entender o que é regeneração, é exatamente saber o conceito. Qual é o conceito bíblico de regeneração? De uma maneira bem simples, irmãos, para a gente entender a regeneração, a gente pode associar como um renascimento, ou melhor, uma renovação. Regeneração seria uma renovação criadora feita pelo poder de Deus. Amém? É uma renovação criativa ou criadora feita pelo poder de Deus. Esse termo, eu separei aqui 2 textos aqui para ler com vocês. Um se encontra em Mateus 19, verso 28, e a outra em Tito, capítulo 3, verso 5. A de Mateus 19, verso 28, diz assim: Então Jesus lhes disse: Em verdade digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui a gente observa que tem a palavra regeneração. Mateus 19, verso 28. Tem a palavra regeneração. Mas o sentido dessa palavra aqui, irmãos, no texto que a gente está vendo, ela dá a ideia da renovação da criação que vai acontecer na volta de Cristo. Embora não seja o nosso objetivo, mas só para a gente entender qual é o conceito dessa palavra regeneração em Mateus 19, 28. Quando o Senhor Jesus voltar, a criação, ela vai ser renovada. Amém? A criação como a gente encontra agora, ela vai ser renovada, vai passar por uma transformação. Então é esse o sentido de renovação aqui que a gente encontra. Atos 3, 21, Pedro se refere a esse tipo de regeneração como a renovação de todas as coisas. O outro texto que nós temos é Tito, capítulo 3, verso 5, que diz:
não por méritos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Então, aqui o foco desse texto de Tito, capítulo 3, verso 5, é justamente a vivificação espiritual dos crentes, ou melhor dizendo, seria a vivificação espiritual dos crentes. Então, é esse o conceito aqui que nos interessa para o nosso estudo hoje. Amém? Mas só, irmãos, que esse conceito de regeneração, ele não é um conceito propriamente do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus já havia prometido que daria ao seu povo um coração novo, um espírito novo. Amém? Deus já havia prometido isso no Antigo Testamento, incluso nesse conceito de regeneração, de novo nascimento. Deus já havia prometido que daria um coração, um espírito novo para o seu povo. Mas para que Deus ia realizar essa obra? Qual é a finalidade de Deus regenerar o seu povo? Qual é a finalidade de Deus conceder vida a quem está morto? A lei e os profetas vão falar o seguinte, que a finalidade era para que Deus dar vida ao seu povo, dar um novo coração, dar um espírito novo, tirar o coração de carne, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Tinha a intenção de gravar a lei de Deus no coração do seu povo, a fim de que o povo o conhecesse, o amasse e o obedecesse de todo o coração. Amém? Eu trouxe umas referências aqui de Ezequiel, Jeremias, do livro da lei de Deuteronômio. Ezequiel, ele vai dizer o seguinte, sobre esse conceito que a gente está estudando hoje, que já estava contido no Antigo Testamento. Amém? Que ele diz, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27. Deuteronômio capítulo 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a alma, para que vivas. Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34, dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais a cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então esse conceito de regeneração, ele já estava contido no Antigo Testamento, certo? No Novo Testamento, essa renovação que foi prometida no Antigo Testamento, ela vira realidade. Antigamente, que a gente fala muito aqui, antigamente aquilo era sombra, apontava para uma realidade futura, certo? No Novo Testamento, isso se torna realidade por causa da obra que Cristo ele fez, amém? Por causa da nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala acerca dessa renovação, dizendo o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que surgiram
coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então, irmãos, mas o que é regeneração? Amém? Qual é o conceito, a ideia de regeneração? Então, a gente pode dizer, irmãos, que regeneração, preste bem atenção, regeneração é uma mudança radical feita na alma pelo Espírito Santo, que transforma o pecador que se encontra morto em seus pecados, que essa é a realidade, segundo Efésios 2:1 fala para a gente, em um novo homem. E esse novo homem agora, ele não mais se conforma aos padrões do mundo, aos padrões que a sociedade impõe. Pelo contrário, ele, em conhecimento de Deus e em santidade, ele é criado à imagem de Deus. Amém? Então, vou repetir para a gente entender. Regeneração é uma mudança radical feita em nós, pelo Espírito Santo, em nós, enquanto pecadores mortos. Estamos mortos, certo? A realidade do ser humano está morto. O Espírito Santo vem e dá vida a esse pecador morto. Esse pecador morto agora ele vive. Uma vez que ele vive, isso aí, ele é transformado em um novo homem. Amém? Ele é transformado em um novo homem. Esse novo homem agora, ele não vai mais viver segundo o que ele vivia antes. Agora ele vai viver segundo uma nova regra de vida, um novo princípio de vida, que agora são os princípios de Deus. Deu para entender? Amém? Então é isso que é regeneração, certo? É Deus dando vida a pecadores, transformando a sua natureza pecaminosa, para que eles desejem, amem e creiam em Jesus Cristo. Então essa obra do Espírito Santo, ela vai acompanhar aquela pessoa que foi regenerada por toda a vida, certo? Por toda a vida. Essa obra é a obra inicial de Deus. Ela é o primeiro passo, certo? Tudo começa aqui. Amém? Tudo vai começar aqui. E João, o apóstolo João, ele é o principal expositor desse assunto. Talvez ele é o que mais fale sobre regeneração, sobre o novo nascimento. Amém? E o termo que ele usa aqui para explicar essa ideia de novo nascimento pode ser ou gerar ou dar à luz. A ideia de um nascimento mesmo, certo? Mas está usando uma ilustração para explicar. Então, os termos que ele usa aqui, todos abertos aí, João capítulo 3. Aí ele vai falar o seguinte, o termo que ele usa, olha, nascer de novo, certo? João capítulo 3, verso 4. Então lhe perguntou Nicodemos, é João capítulo 3, verso 3. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Essa expressão pode ser uma delas, ou nascer do Espírito, verso 5. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou também, como sendo nascer de Deus. João capítulo 1, verso 13. Diz assim, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. Amém? Então, irmãos, o conceito que João traz de regeneração é exatamente essa mudança radical que há no ser humano, enquanto ele se encontra caído, para que ele se incline para Deus, para que ele deseje a Deus. Amém? Então, antes que essa obra de regeneração ocorra na vida
do pecador que se encontra morto em seus pecados, ele não vai desejar Deus verdadeiramente. E é isso que a gente não pode confundir. O pecador, enquanto está no seu estado natural, morto em seus pecados, ele não vai desejar Deus verdadeiramente. Eu não estou falando que ele não vai participar de coisas relacionadas coisas relacionadas à religião. Ele vai participar. Ele vai vir à igreja, até orar ele vai orar, ele vai até poder ler a Bíblia, ele vai poder até ouvir louvores, amém? Vai poder fazer tudo isso, mas isso não significa que ele esteja com vida, amém? Não significa que ele esteja com vida, certo? Porque, por exemplo, as pessoas fazem essas coisas como se fosse algo automático às vezes. Algo às vezes até mesmo para, digamos assim, abafar a nossa consciência. Então é mais ou menos assim, eu passo uma semana inteira em desobediência à palavra de Deus. Eu não falo de desobediência explícita, porque quando a gente fala, irmãos, de desobediência, a gente pensa logo que a pessoa está bebendo, está se drogando, está fazendo várias outras coisas, prostituição, imoralidade. Não. Tem vários momentos da semana que nós desobedecemos a Deus todos os dias, que a gente nem se dá conta. Por quê? Porque o pecado em nós já se tornou rotineiro. Aí quando chega no domingo, a gente vem para a igreja para que a nossa consciência fique mais tranquila. Para que Deus ele veja aquele momento que eu estou indo para a igreja e pronto, agora Deus vai me olhar com outros olhos. Mas só que na verdade, como eu expliquei para vocês aqui, se a pessoa não for regenerada, ela não vai desejar Deus como ele tem que ser desejado, porque existe uma maneira de Deus ser desejado, e somente pode desejar Deus como ele tem que desejar, se for regenerado. É esse o conceito que a palavra de Deus nos traz. Mas só que existe uma questão aí. Como é que a gente sabe? Mais um pouco para frente, vai ter uma parte que a gente vai falar sobre os frutos da regeneração. E aqui eu vou explicar exatamente como é que eu sei que eu saí do estado de morte para um estado de vida. Amém? A gente vai lá na frente, a gente vai falar sobre isso, certo? Então, irmãos, essa mudança que ocorre na gente, que ocorre do pecador enquanto morto, ela não pode ser efetuada por nós. Em outras palavras, ninguém pode se dar vida. Quando eu falo vida, é vida espiritual. Isso aí eu falo o ato inicial, veja, regeneração é o ato inicial, é o primeiro contato, vou usar essa expressão, o primeiro contato que a gente tem com Deus, por assim falar, certo? Então, irmãos, mas só que não é algo que é feito por nós. Ninguém tem o poder de se regenerar. Mas tudo isso vem, irmãos, de um livre ato da graça de Deus. É a graça de Deus. Os nossos méritos, os nossos esforços, eu posso me esforçar o máximo que for. Isso eu estou falando como um pecador que não foi regenerado, como um pecador que se encontra morto. Efésios 2:1, essa é a condição de todo ser humano, morto espiritualmente.
Amém? Todo ser humano se encontra morto. Essa pessoa, não importa o que ela faça, não importa o que ela faça, ela não consegue provocar a sua regeneração. A regeneração não é algo que nós provocamos, não é uma obra nossa, é uma obra da graça de Deus. É Deus quem decide da vida. Por exemplo, um bebê, ele consegue fazer o seu próprio parto? Não, o bebê não consegue fazer um próprio parto. O bebê está sujeito a quem? À força da mãe, ao médico. Então, um bebê ele está sujeito a uma força, certo? Uma força de terceiros. Do mesmo modo, somos nós. Espiritualmente falando, nós não podemos nos dar vida. Sabe por que nós não podemos nos dar vida? Estamos mortos. A gente já viu algum morto fazer alguma coisa? Se o morto fizer alguma coisa, eu saio correndo. O morto ele não pode fazer nada, porque está morto, não tem... O que é que ele vai fazer? Mas a gente está sujeito à vontade de Deus. Amém? A regeneração é uma obra divina. Segundo ponto. Primeiro ponto, deu para entender? Amém? Todos entenderam? No final do estudo, se alguém tiver alguma pergunta também pode fazer, tá? O segundo ponto, irmãos, é sobre a necessidade de regeneração. Já vemos o que é regeneração, certo? Já sabe o que é a mudança radical que ocorre no pecador, na qual o Espírito Santo muda o seu coração, dá vida a ele, para que ele abandone as suas velhas práticas e creia em Cristo, ame a Deus e viva para Deus. Esse é o conceito de regeneração, certo? Então a gente já viu o que é. Mas, por que é necessário? A gente pode pensar, porque essas palavras assim, é muito difícil a gente meditar no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente se depara, a gente não tem o costume de refletir nessas palavras. E ver a importância que ela tem para a gente. Certo? Então, alguma vez a gente já se perguntou, por exemplo, por que é necessário que eu seja regenerado? Ou melhor dizendo, por que nós precisamos desesperadamente disso? Jesus ele responde, porque a gente precisa ser regenerado ou nascer de novo. Olha, João verso 3, do capítulo 3. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está entendendo? O ensino aqui é claro ou não é? Ele é claro. Se você não foi regenerado, se você não nasceu de novo, você não verá e você não entrará no reino de Deus. Essa é uma realidade. E a gente entra no reino de Deus por meio de Cristo. Mas só que olha só o seguinte, para que Cristo seja recebido, veja, entramos no reino de Deus por meio de Cristo. Só entra no reino de Deus quem está em Cristo. Amém? Quem creu em Cristo. Mas só que olha só, Cristo só pode ser recebido se houver regeneração. Ou como João fala, se nascer do alto. 1 João, vamos lá, vamos ler. Um texto bem conhecido da gente. 1 João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas todos os que receberam,
É aquele texto lá, mas eles veio para os seus não receberam, mas todos os que receberam, receber aqui, aos quais que creram no seu nome, receber e crer aqui são sinônimos. Deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Certo? Quem é que se torna filho de Deus aqui segundo o texto? Quem crê em Cristo. Amém? Se torna filho de Deus quem crê em Cristo. Aí, olha o verso 13. Ele fala, quem foi os que creram? Os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é que se torna filho de Deus? Quem crê em Cristo, certo? Mas só que quem é que crê em Cristo? Quem nasce de Deus. Ou, em outras palavras, quem é regenerado, quem nasceu de novo. Amém? Aí Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o homem natural não aceita as coisas de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Aí a gente observa a necessidade do novo nascimento também, ou de regeneração. Por quê? Porque pecadores mortos não podem receber as coisas do Espírito, que são as verdades relacionadas a Cristo, se o próprio Espírito não lhes der vida espiritual, transformando as suas vidas, ou transformando as pessoas em nova criatura. Amém? Em nova criatura. A gente consegue observar, eu não estou falando somente que é necessário porque nós estamos mortos, por causa disso também, mas sem regeneração, irmãos, a gente não vai ver o reino de Deus, nós não vamos ter a Cristo, e disso aqui que a gente não pode se enganar, certo? Aí agora o nosso terceiro ponto é sobre os frutos ou os resultados da regeneração. Vamos abrir aí 1 João, deixa aberto aí 1 João, pode abrir qualquer capítulo aí, que a gente vai consultar aleatoriamente aqui. Irmãos, é impossível alguém saber que foi regenerado, ou melhor dizendo, é impossível saber o momento exato que alguém foi regenerado. Não tem como eu saber um momento exato, por exemplo, eu fui regenerado em 2013 às 8 horas, 7 minutos e 55 segundos. Não tem como eu saber o momento exato em que eu fui regenerado. Mas, irmãos, é possível nós vermos os efeitos dessa obra sobrenatural em nossas vidas. Aí que vem aquela questão, os resultados. Pelos resultados. Certo? Pelos resultados. Os mais simples, irmãos, que a gente pode dizer, de uma maneira bem simples, os resultados eles são fé, arrependimento e obediência. Os 3 sinais de que alguém foi regenerado: fé, arrependimento e santidade, obediência, certo? Então, os regenerados, irmãos, eles creem corretamente, de uma maneira correta em Jesus Cristo, certo? E no Jesus da Bíblia, eles creem corretamente. 1 João capítulo 5. Então, o regenerado, ele crê corretamente em Jesus. Ora, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Amém?
1 João capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Primeira evidência de que alguém creu em Jesus, de que alguém nasceu de novo. Fé em Jesus Cristo. Certo? Mas essa aqui, a fé que eu estou falando é a fé bíblica. A fé que eu não estou falando aqui é a fé que a gente entende hoje como pensamento positivo. Não, é a fé bíblica. Certo? Aquela que deposita toda a sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador. Certo? É esse tipo de fé. Então ela crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Isso inclui amar a Deus, amar ao seu Filho. Por isso que ele fala no final aqui, olha. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Amém? A segunda evidência, como eu falei, os regenerados praticam a justiça, praticam obras de retidão. 1 João capítulo 2, verso 29. Olha só. Todos abriram? 1 João capítulo 2, verso 29. Amém? Diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então o regenerado, ele busca uma vida reta. Certo? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui às evidências. Os regenerados, aquelas pessoas que nasceram de novo, não têm mais suas vidas caracterizadas pelo pecado. Abre o capítulo 3 de 1 João. Ele vai dizer aqui, ó. Amém? Olha, quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, quem vive pecando habitualmente é do diabo. Aí a gente vai, capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Duas referências que a gente viu aqui. Quem nasceu de Deus não vive habitualmente no pecado. Isso quer dizer que a Bíblia está ensinando o perfeccionismo, que a gente não vai pecar? Não, irmãos. A ideia, quando ele fala aqui, quando o texto ele diz que a vida do cristão ela não é mais marcada pelo pecado, os textos que a gente leu aqui, ela está falando, irmãos, que a nossa vida não vai ser mais caracterizada por pecados habituais, ou melhor dizendo, pecados frequentes, feita de uma maneira intencional na vida do cristão. Antes do novo nascimento, a gente não fazia outra coisa senão pecar. Amém? A gente não fazia outra coisa senão pecar. O cristão não é assim. Por quê? Porque ele foi regenerado. Agora ele tem um novo princípio atuando em si. Não mais o princípio do pecado somente, porque o pecado, embora nós tenhamos sido regenerados, transformados em nossa nova criatura, o pecado ainda continua. Por isso que João, no capítulo 2, ele vai dizer: filhinhos, não pequem. É essa a regra do cristão. Filhinhos, não pequem. Na língua grega, essa frase significa, olha, não vivo habitualmente no pecado. Mas só que logo em seguida ele fala o seguinte: mas, ou todavia, se alguém pecar, aí muda. O primeiro, não pequem, pecado habitual. Segundo, mas se alguém pecar, acidental. Certo? Temos o advogado junto ao Pai de Jesus Cristo justo. Então, não é mais caracterizado pelo pecado. Então, o regenerado também, ele vence o mundo pela fé. 1 João capítulo 5, verso 4. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mundo aqui, irmãos, são os princípios.
os princípios contrários à palavra de Deus, os princípios satânicos que imperam no sistema do mundo, certo? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a nossa fé em quem? Em Cristo. Não é fé de que pensamento positivo, não, a fé em Cristo. Por isso que ele fala, quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O regenerado vence o mundo pela fé. Ele não é vencido, mas ele vence o mundo. Aquela pessoa que não nasceu de novo, ela é vencida pelo mundo. Por isso que ela abraça os princípios do mundo, por isso que ela vive como o mundo vive. Por quê? Porque ela não tem fé para vencer o mundo. E a última evidência é que quem for regenerado ama o seu irmão em Cristo. Capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essas são as evidências de quem nasceu de novo. Irmãos, tem uma coisa aqui que a gente não pode confiar como sendo evidências de que alguém nasceu de novo. Por exemplo, se a pessoa prega, certo? Se a pessoa é uma pregadora, se a pessoa, ela faz os aspectos, as marcas que a gente caracteriza como fazendo parte da igreja. Não que essas coisas sejam ruins, não vão entender isso. Mas a gente lembra daquilo que Jesus fala em Mateus 7, capítulo 21 a 23. Que diz assim: ninguém que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esses vão entrar, os que fazem a vontade do Pai, certo? E a gente viu qual é a vontade do Pai pelas evidências que a gente viu aqui. Aí ele vai falar o seguinte: naqueles dias muitos dirão, Senhor, eu profetizei no teu nome, Senhor, eu fiz milagres no teu nome, Senhor, eu fui na igreja no teu nome, eu preguei no teu nome, eu li a Bíblia no teu nome, eu orei no teu nome. Aí o que é que Jesus fala? Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, eu nunca vos conheci. Então veja, obras religiosas, se não for fruto de um coração que nasceu de novo, não tem serventia, é inútil. Por isso que a gente precisa se perguntar, eu nasci de novo? Aí, como é que eu sei que eu nasci de novo? Pelas evidências que a gente viu aqui agora. Amém? Fé em Jesus Cristo, uma vida de santidade, uma vida de amor aos irmãos, uma vida não mais caracterizada pelo pecado. Então, tudo isso são evidências de que alguém nasceu de novo. Dando prosseguimento. Eu estou indo muito rápido? Estão conseguindo entender? Amém? O quarto ponto, irmãos, é sobre o meio de regeneração. Então a gente viu que a regeneração é uma obra secreta, porque a gente não sabe o momento que ocorre, do Espírito Santo, sobre o pecador, que vai se manifestar imediatamente por meio da fé em Cristo. Certo? Então, fé em Jesus Cristo é o primeiro sinal de que alguém foi regenerado. É o primeiro, é o ponto de partida. Mas só qual foi o meio que Deus escolheu para regenerar o pecador morto? Qual foi o meio que Deus escolheu? A maneira que Deus escolheu para dar vida, para trazer vida àquilo que está morto, é a sua palavra. A palavra é o único meio que pode dar vida.
Não existe outro meio, irmão. A palavra de Deus é o único meio que pode dar vida. O que isso quer dizer? Seja na igreja, seja onde for, se alguém está lendo a Bíblia, se alguém está ouvindo a Bíblia, ou uma pregação, ou quando a palavra de Deus ela é ouvida, quando a palavra de Deus ela é lida, o Espírito Santo, ele age por meio dela, por meio da palavra, que é um instrumento que Deus escolheu para gerar vida, ele age por meio da palavra, amém? Ele age por meio da palavra, se assim for da sua vontade. Nunca pode esquecer que regeneração, parte de Deus, é uma obra livre da sua graça. Age para dar vida a quem se encontra, a quem estiver morto em seus pecados. Amém? Tanto Tiago quanto Pedro falam dessa mesma maneira. Tiago, capítulo 1, verso 18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Qual foi o instrumento para provocar a regeneração? Palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, fostes regenerado, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Qual é o instrumento que Deus usa para nos regenerar? Palavra. Eu conheço alguém que está morto em seus pecados, não tem um compromisso nenhum com Cristo. O que é que eu vou fazer com aquela pessoa? Ensinar a Bíblia para ela, com sabedoria, sempre regando com oração, para que Deus conceda vida àquela pessoa que se encontra morta em seus pecados. Amém? Então, eu quero que alguém viva. Eu não posso fazer isso. Quem é que pode? Deus. E qual é o meio que Ele usa? Sua palavra. Então, o que é que eu tenho que fazer? Desprezar a palavra? Não. Ensinar a palavra. Eu posso aproveitar cada momento, cada oportunidade para exemplificar a palavra com a minha vida. Uma determinada situação, se encontra eu tenho uma oportunidade de falar da palavra. Ou como diz o apóstolo Pedro, prestando aquilo que o apóstolo Pedro fala, quem for falar, fale como quem estivesse falando as palavras de Deus. Amém? Porque a palavra é o meio que Deus escolheu para dar vida. É um instrumento do Espírito para dar vida a quem está morto. E o último e quinto ponto é sobre os sinais de vida. E aqui, irmãos, vai ser um complemento acerca dos frutos do Espírito Santo. Como eu falei, a prova de que alguém realmente nasceu de novo, de que realmente começou uma vida, ela precisa ser vista no dia a dia da pessoa. Amém? Então, para a gente entender isso, eu vou fazer uma comparação com as ações naturais de um ser humano, ou melhor dizendo, de um recém-nascido. Por exemplo, um recém-nascido, um bebê, ele vai chorar instintivamente. Amém? Ele chora de uma maneira, ele chora desejando a mãe, desejando o colo da mãe. Do mesmo modo, um regenerado, ele vai orar instintivamente a Deus. Ele vai desejar a Deus, ele vai clamar em dependência a Deus. O Evangelho nos ensina que nós fomos adotados por Deus, então nós tratamos a Deus como nosso Pai. Amém? Então, por essa razão, irmãos, é que a gente pode orar a Deus, apresentar as nossas necessidades a Ele. Então, a gente orar a Deus, olhando Ele constantemente como nosso Pai, orando a Ele de todo o coração, é um sinal de que houve um coração regenerado. Segundo lugar, um bebê ele vai mamar instintivamente. A minha filha que o diga, ela está sempre mamando. Parece que a fome dela não tem fim, parece que toda hora ela está com fome.
Mesmo modo regenerado, irmãos. Ele sente fome pelo alimento espiritual, ou como Pedro fala, pelo leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então, a pessoa que nasceu de novo, irmãos, ela sente prazer em ouvir a palavra, ela sente prazer em meditar nela, em ler a Bíblia, em memorizar, em aplicar ela no seu dia a dia. O salmista vai dizer, Salmo 119, como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doce do que o mel em minha boca. Terceiro, o bebê, ele se movimenta. Amém? Se movimenta como? Virando a cabeça, levantando as mãozinhas, flexionando os membros, engatinhando, dando os seus primeiros passos. Regenerado da mesma forma, ele vai se movimentar de acordo com a nova vida que recebeu. Essa nova vida vai impulsionar ele a viver, a selecionar suas prioridades, selecionar aquilo que realmente importa, de acordo com o novo princípio de vida que foi implantado nele. Agora ele vai viver, ele vai moldar a sua vida de acordo com a nova realidade, com a nova lealdade que ele deve ao seu novo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Quarto e último, o bebê ele descansa. Quando ele está no colo da mãe ou no colo do pai, ele vai relaxar, ele vai descansar. Por quê? Porque é o momento que ele se sente aconchegado, é o momento que ele se sente seguro, regenerado da mesma forma. Uma pessoa que foi regenerada, ela descansa nos braços eternos do Pai, porque sabe que o Pai está cuidando dela, está protegendo ela. Por isso, irmãos, que nós conseguimos encontrar paz em momentos onde as circunstâncias não parecem favoráveis. Por quê? Porque a nossa paz não está nas circunstâncias, nossa paz está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Salmo 131, verso 2, diz assim: na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma, como essa criança. Por quê? Porque descansa em Deus. Então, irmãos, regeneração não é um assunto de pouca importância. Não é um assunto onde a gente pode simplesmente dizer: é um conceito supérfluo, que não tem muito importância. Não, é de extrema importância, porque tudo começa aqui. Você só pode crer em Cristo se você for regenerado. Você só pode amar a Deus se você for regenerado. Você só pode obedecer a Deus se você for regenerado. Você só pode amar o seu próximo se você for regenerado. Irmão, nada disso que a gente está falando aqui, nada disso que a gente estuda, nada disso, o amor de Deus, sua palavra, suas promessas, nada, vai ter o menor interesse para você, caso você não tenha nascido de novo. Não importa quantas vezes você vem aqui na igreja, quantas vezes você acompanha estudo pela internet, não importa. Nada disso vai ter importância para você se você não nascer de novo. Não importa quanto você vem na igreja, não importa o quanto você ora e quanto você lê a Bíblia, não importa se você é um dizimista, não importa o quanto você pratique boas obras na sua vida, faça obras de caridade, de cesta básica, não importa. Se você não for regenerado, você está morto espiritualmente, e obra de morto é inútil. Não glorifica a Deus. E talvez o pior de tudo isso é que se você não for regenerado, você não tem Cristo. Você não tem Cristo. Não importa o que você faça da sua vida,
você não tem Cristo, não importa o quanto você faça todas essas coisas que eu citei ainda há pouco, não é regenerado, não tem Cristo. Por quê, irmãos? Porque regeneração é que cria fé em nós. Capítulo 2 de Efésios, verso 8, fala que fé é um dom de Deus. A fé não é algo nosso propriamente, a fé é algo que Deus nos dá. Como é que Ele nos dá? Nos dando vida, regenerando. A regeneração cria fé em nós. É uma obra de Deus, é um dom de Deus. Amém? Então, irmãos, eu concluo aqui, seja para quem estiver presente, para quem estiver me acompanhando pela internet, convidando vocês a se examinarem à luz de tudo isso que a gente viu aqui esta noite. E se perguntarem se de fato vocês nasceram de novo, se houve novo nascimento. Se vocês se analisarem à luz, sejam sinceros com vocês. E se de fato a resposta de vocês forem positivas, se você falar, sim, eu nasci de novo. Houve de fato regeneração na minha vida. Eu nasci de novo. Então se pergunte se você tem demonstrado essa nova vida que você recebeu de Deus, por meio de uma vida de constante fé em Jesus Cristo e obediência à sua palavra. Se examine e se pergunte isso. Mas caso você não tenha certeza de que tenha nascido de novo, aqui eu falo para vocês agora, diante do nosso Deus, que você peça a Ele para que Ele lhe dê vida, para que você creia em Jesus Cristo, e para que você reconheça a sua miséria e se arrependa dos seus pecados. Mas só que, irmãos, se você não fizer isso, hoje você sabe, conforme ensinam as Escrituras, você estará perdido, ou você está perdido, e você não verá o reino de Deus. Esse é o momento, irmãos, provavelmente muitos dos que estão me ouvindo aqui esta noite, pela internet, seja o que for, vão acompanhar esse estudo, vão fechar suas Bíblias, vão voltar para suas casas, e durante o restante da semana não vão cogitar sobre essas realidades que eu estou falando. Vão voltar para suas casas, vão fechar a sua Bíblia, e vão esquecer de quase tudo, se não tudo do que eu falei agora. Mas pare e reflita. Nós não podemos, irmãos, continuar rejeitando o chamado de Deus para a vida. Então a gente precisa saber de uma vez por todas. Estamos mortos, a vida está com Deus. E quem pede, quem busca, recebe. Tudo de graça. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, hoje nós estivemos diante de um assunto de extrema importância na Tua Palavra. Falamos hoje sobre o que é regeneração, falamos hoje sobre a necessidade que temos de regeneração, falamos sobre os frutos da regeneração, tudo isso falamos hoje pela Tua graça, Senhor. Mas só, Pai amado, como nós aprendemos hoje, nada disso terá importância se nós não formos regenerados, Senhor. Por isso, ó Deus, somente Tu que podes dar vida. Se houver alguém, Senhor, que esteja morto em seus pecados, eu oro nesse momento, Senhor, junto com os meus irmãos, para que Tu conceda a vida a tal pessoa, para que ela creia em Teu Filho e o ame e o deseje de todo o coração, Senhor. Não por nós, mas pelo Teu nome. Dê vida, Senhor, a quem precisa, a quem necessita dela. É isso que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.